Naquela hora, ninguém estava no leito. Isabel, assim se chama, e eu estávamos sentadas nas cadeiras perto de sua cama. Alguns colegas meus e alguns doentes saíram para o pátio defronte à enfermaria, que tem muitos canteiros floridos. Apiedei-me dela e a convidei a ir comigo conversar com uma senhora que há tempo nos olhava sorrindo. Fomos. Isabel ficou quieta, só escutando, mas não largou a minha mão. Após os cumprimentos, a senhora pôs-se a falar. Filha, estou doente, mas não sou louca como dizem. Engraçado. Aqui não me chamam de louca, mas no outro lugar sim. Referia-se ao período de encarnação. Sou uma baronesa. Falo e ninguém acredita. Tenho casa grande, bonita, empregados e escravos, mas moro nesta tapera feia, com pessoas que dizem ser meus parentes. Tenho roupas bonitas e visto-me assim, com as feias. Já nem sei quem sou. Sou Maria ou Carmela? Que confusão! Quem você acha que sou? Falava, mas não esperava a resposta. Sou as duas ou nenhuma. Dizem que fui Carmela, morri, ou desencarnei e nasci, ou reencarnei como Maria. Mas todos são um só. Por que sou duas? Queria ser Carmela, que se vestia bem, alimentava-se bem, era bonita e rica. Não gostava de negro? Indaguei. Maria é negra. Não, tenho horror, são sujos e burros. Mas sou negra, não vê? Não era e fiquei. Tentei explicar que na existência anterior foi Carmela e que teve o corpo morto, depois reencarnou como Maria. Ela repetiu sua história. Dei-lhe um passe e ela se acalmou. Ali estava um caso de recordação fora de hora, fruto verde. Talvez tenha relembrado pela ação de algum obsessor, querendo perturbá-la. Ou ela mesma não esqueceu, fascinada com a encarnação como Carmela. E as lembranças confundiram-na quando voltou como Maria, numa encarnação de que não gostava e repeliu, por ser pobre, feia e negra, raça que detestava. Íamos para outra enfermaria. Isabel me soltou chorando e querendo que prometesse voltar para a vila. Disse-lhe que faria o possível. Tinha pouco tempo livre e precisava fazer coincidir meu horário livre com o da visita. Quando terminou o curso, fui revê-la. Já estava bem melhor. Sorriu ao me ver. Conversamos muito. Queria reencarnar. Havia pedido, mas os instrutores disseram que ela tinha que ficar mais tempo no plano espiritual. Convidaram-na para estudar. Incentivei-a. Isabel é analfabeta. Falei da escola com carinho. Ela ficou entusiasmada. Lá, ela aprenderia o evangelho, a moral cristã que muito lhe fariam bem. Essas enfermarias que vimos são de doentes que, encarnados, tiveram anomalias mentais. No plano espiritual, há muitas enfermarias de doentes que, encarnados, foram sadios e, ao desencarnarem, perturbaram-se com o sofrimento ou o remorso. Fomos a uma enfermaria masculina. Quando entramos, um senhor me olhou fixamente e disse: É você? Assustei-me e Frederico foi até ele. Ela o quê? É linda. Zé me disse baixinho. Aí, Patrícia, fazendo sucesso até por aqui. Frederico ficou conversando com ele, que enquanto estivemos lá, olhou muito para mim. Outro fato interessante aconteceu nessa enfermaria. Um doente confundiu Nair com outra pessoa que fora sua amiga. Pegou em sua mão e não soltava. Frederico e Raimundo tiveram de prostrá-lo com um passe para que largasse a mão dela. Foi conversar com um velhinho. Após os cumprimentos, começou a falar. Fui um caçador. Morava perto de uma pequena floresta. Atirava bem. Um dia, por acidente, matei um outro caçador. Temendo as consequências, coloquei a arma na mão dele, como se ela tivesse disparado. Deu certo, e o fato foi dado como acidente ou suicídio. Passados uns anos, minha filha queria casar com um sujeito mau, vagabundo e cínico. Sem ninguém saber, marquei uma caçada com ele
dizendo que era para conversarmos sossegados. Atirei nele e fiz como da outra vez. O acidente teve suspeitas, mas como não houve provas, ficou por isso mesmo. Mas esse espírito me obsediou até que fiquei perturbado. Meus familiares diziam que eu estava caduco. Desencarnei e sofri muito. Já faz tempo que estou no hospital. Acabou de falar, abaixou a cabeça e ficou triste. Animei-o. Depois sorriu para mim. Como é bom ter a consciência tranquila. Fui conversar com outro senhor que, logo depois de conversarmos um pouco, narrou sua história. Na encarnação anterior a esta, fui à guerra. Matei muitos homens e cometi maldades com os prisioneiros. Reencarnei em outro país. Era pobre e trabalhador. Mas alguns inimigos me acharam e ficaram esperando uma oportunidade. Se eu cometesse algum erro ou baixasse minha vibração, iriam me obsediar. Apaixonei-me por uma moça rica que nem sabia que eu existia. Criei coragem e confessei-lhe o meu amor. Mas ela riu de mim. Tomei veneno. Só que não morri. Fiquei mudo. Passado algum tempo, minha mãe desencarnou. Aí senti muito e perturbei-me. Acabei sendo o mudo bobo. Vivi anos assim, sozinho numa casinha a pedir esmolas. Com o tempo, os obsessores foram embora. Eu sei que foi minha mãe que fez com que eles me perdoassem. Desencarnei e fui socorrido, porque sofri resignado por muitos anos. Estou aqui há pouco tempo. Tenho ainda as ideias confusas. Às vezes me lembro da guerra e grito. Mas graças a Deus estou melhorando. E estar falando novamente é bom demais. Chegou a dormir quando recebeu o passe. Fomos ver os que dormiam em pesadelos. Formamos equipes de 5 para dar passes em cada um deles. Ao orarmos, às vezes víamos seus pesadelos. Uma senhora sentia falta de seu obsessor a quem estava ligada pelo ódio e pela paixão. Queria-o e chamava-o sem parar. Um enfermeiro nos disse que o espírito que a obsediara ficou no umbral. Não quis socorro. Ele sente chamá-lo? Indagou Laís ao enfermeiro. Não, a distância é grande e as vibrações muito diferentes. Lemos os pesadelos de um senhor que teve a tara do sexo e, para se satisfazer, matou 2 crianças. Vimos também uma senhora que matou afogada uma criança, menina de 2 anos, para vingar-se da patroa. Ninguém descobriu e deram o fato por acidente. Mas um dia o remorso veio e ela passou a sofrer muito. Tudo muito triste de ver. Erros, remorsos e sofrimentos podem perturbar alguém e, quando encarnado, pode vir a ter uma das doenças mentais como reação. Viemos à Terra por poucas horas e fomos visitar um sanatório. Desta vez, viemos só para ver casos de loucura sem obsessão. Nossas visitas ajudam os doentes. Fazemos círculos de oração e damos passes. Quase sempre esses doentes manifestam suas doenças quando cometem erros. Sentem uma dor maior, têm que enfrentar as responsabilidades ou são acolhidos por acontecimentos desagradáveis. Vimos nesses encarnados as doenças de que eram portadores e seus sintomas. Não tivemos muito o que debater na aula de conclusão. Só Luiz perguntou. As doenças mentais são hereditárias? A hereditariedade pode dar aos indivíduos as tendências físicas, mas quase sempre reencarnam com espíritos afins, e tantas vezes quanto as que participam de erros em conjunto. Pode ser que tenham errado juntos, e por isso resgatam juntos. Quando o espírito se equilibra, o cérebro físico também será equilibrado. Foi bom para todos nós esse estudo.
Obsessão. Viver em paz consigo mesmo é fonte perene de alegria e felicidade. Mas quando me foi dado conhecer pessoalmente o trabalho de recuperação de obsessores e obsediados, uma tristeza tão profunda me atingiu que pareceu partir todo o meu ser ao ver o estado lamentável em que ficam credores e devedores, verdadeiros atores representantes do ódio, a destruírem-se mutuamente. Constrangedora e até dolorosa a influência negativa exercida por esses irmãos, ainda fixados no egoísmo quase absoluto. Difícil é o trabalho de socorro a eles, exigindo dos espíritos que se dedicam a esse mistério dedicação e paciência tão grandes que chegamos a ver nessa atitude o reflexo do amor divino, amor sem fronteiras, vencedor do tempo e do espaço na busca da recuperação de seus filhos. O pai não abandona seus filhos e os socorre através de seus próprios filhos, envolvendo todos no seu grandioso amor, esperando, pela eternidade, que voltemos para o cultivo da fraternidade. Nada melhor que as lições de Allan Kardec para nos ensinar o que seja obsessão. É a ação persistente de um espírito sobre uma pessoa. Apresenta características diversas, desde a simples influência de ordem moral até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. As piores obsessões são as de ação vingativa. Normalmente, o obsessor e o obsediado se relacionaram em existências anteriores. A obsessão, a subjugação e a possessão levam muitos à loucura. Normalmente, o obsessor tenta dar ao obsediado uma ideia fixa. Às vezes, faz recordar parte da existência anterior para que ele se confunda. Quase sempre, entre o encarnado e o desencarnado, ou os desencarnados, há lutas e troca de ofensas. O ódio e a paixão os unem. Em nossa aula prática, viemos para a Terra, já que tínhamos visto no Hospital da Colônia ex-obsediados, desencarnados que foram obsediados quando encarnados. Como sempre, viemos de aeróbus. Paramos num posto de socorro na Terra e saímos para ver alguns casos de obsessão. O primeiro que analisamos foi de simples influenciação mental. Um desencarnado que não sabia que desencarnara e estava perto, encostado em uma menina encarnada, vampirizando suas energias. Ou melhor, trocando energias. Ela começava a sentir sintomas das doenças, do mal-estar que o desencarnado sentia. A menina tinha o pai desencarnado perto de si. Sentia dores e tristezas que começavam a afetar seu físico. Tentamos intuir a mãe a levá-la para tomar passes. Foi um alívio para nós quando ela resolveu ir a um centro espírita. Ao tomar o passe, o espírito também recebe e se sente melhor. O pai desencarnado foi convidado a permanecer no centro espírita para ser doutrinado mais tarde na sessão de desobsessão. Vimos um encarnado, fanático religioso, tendo perto de si um desencarnado também fanático. Os dois se afinavam. Estavam sempre a discutir religião. Olhamos, observamos e nada fizemos. Os dois se sentiam bem assim. Entramos em 3 bares. Os encarnados bebiam. E eram poucos os que não estavam acompanhados por desencarnados. Ali, muitos espíritos sugavam o hálito dos que bebiam, embriagando-se juntos. Alguns desencarnados bêbados, ou que queriam beber, ficavam perto de qualquer encarnado que bebia. Outros desencarnados estavam ali com companhia fixa. Vimos um que obsediava um encarnado, mas não se embriagava. Queria que seu obsediado bebesse para se tornar ridículo, um farrapo humano. Os desencarnados bebiam e fumavam, participando das conversas dos encarnados. É estranho ver desencarnados bêbados. Não diferem dos encarnados. Brigam entre si, riem, caem, dizem grosserias. Alguns parecem animais, e na maioria são sujos, com cabelos e unhas grandes, e babam. Ali só observamos, sem sermos vistos. Não fizemos socorro.
Nem todos os encarnados bebem por influência dos desencarnados. Zé comentou. Grupos se afinam. Ambos, encarnados e desencarnados, bebem porque gostam. São escravos dos vícios, até que se libertem. Respondeu Dona Isaura. Esses desencarnados ficam muito tempo assim? Luísa indagou. Depende de cada um. Respondeu novamente Dona Isaura. Uns ficam muitos anos, outros cansam-se logo. Esses espíritos são presas fáceis de espíritos do umbral que os fazem escravos. Mas, quando querem largar o vício, sempre encontram ajuda, sejam encarnados ou desencarnados. Fomos ver um grupo se drogando. Eram 8 encarnados, só 2 adultos, e os 6 jovens já estavam dopados. Tive dó. Conheci alguns. Também não pudemos fazer nada. O grupo dos desencarnados que se drogava com eles era maior. 20, todos perturbados. Figuras estranhas, sujas e mal cheirosas. Os drogados encarnados ainda têm sempre quem cuide deles, mas os desencarnados que se drogam, não. E para eles, nada mais importa. Fizemos um cerco ao redor deles. Raimundo se fez visível aos desencarnados. Irradiou grande luz que, por momentos, os tonteou. Temeram, tentaram fugir, mas não conseguiram. Raimundo falou com eles. Convidou-os a uma libertação, a um tratamento. Eles, após o susto, escutaram quietos, mas com risos cínicos. Quando Raimundo acabou de falar, eles vaiaram. Nenhum se interessou em mudar. Já tínhamos observado bastante e fomos embora, deixando todos drogados. Fomos a um centro espírita, numa sessão de desobsessão. Ali estavam 3 obsediados com seus acompanhantes. O primeiro caso, o mais simples, era de uma senhora que estava acompanhada por sua irmã, que não sabia ter desencarnado. O fato de desencarnar e ficar com familiares é comum e também fácil de resolver, porque basta fazer o desencarnado entender seu estado e levá-lo para um socorro. Há casos em que o desencarnado volta, mas normalmente o problema é resolvido facilmente no centro espírita. Se a obsediada não tivesse vindo ao centro espírita, o que aconteceria? Indagou Terezinha. O desencarnado acabaria por entender seu estado, ou clamaria por auxílio, ou sairia a vagar. Situações assim normalmente não duram muito, embora provoquem muitos transtornos. Respondeu Frederico. O segundo caso era de uma moça cujo obsessor era um apaixonado, desprezado na existência anterior e que agora a obsediava. Não queria que ela fosse feliz nem arrumasse namorado. Também não foi difícil de resolver. Incorporado, recebeu orientação, sendo levado a um posto de socorro para se tratar. O terceiro caso, mais difícil, só seria resolvido após um tratamento com passes e com a desobsessão dirigida aos 2. Juntos há tempos, estavam tão unidos que não se podia afastá-los sem um preparo. Os 2 estavam sendo orientados. O centro espírita é, sem dúvida, um posto de socorro para os espíritos encarnados e desencarnados doentes. Um amparo a todos os que sofrem. Amo de forma especial os centros espíritas ativos no bem e dou graças por ter conhecido, quando encarnada, o espiritismo. Fomos para o sanatório. Ficamos alojados no posto de socorro, no plano espiritual, junto ao hospital material. O posto é muito bonito. Simples, confortável, bem moderno e aparelhado. A equipe dos desencarnados de lá auxilia também os encarnados doentes. Ali ficamos 4 dias. Chegamos à noite e fomos descansar. No dia seguinte, cedinho, fomos ao salão e fizemos orações, pedindo ao Pai a compreensão para ajudar com sabedoria. Muitos dos internos estavam obsediados. Quando chegam a ponto de ficar doentes mentais, é porque a obsessão existe há bastante tempo. E obsessões de muito tempo quase sempre danificam o físico. Os doentes necessitam de tratamento para a matéria. Observamos também que muitos desencarnados, obsessores, estavam igualmente perturbados. Doentes também. Muitas das obsessões eram por vingança e cobrança. Pusemo-nos a trabalhar. Separamo-nos em grupos de 3 a 5, para ajudar um de cada vez. Quando essas excursões vêm a hospitais e sanatórios, os encarnados que cuidam dos doentes sempre comentam:
Que paz há por aqui! Esses dias estão tranquilos. Ajudaríamos nesses dias os encarnados enfermos, os enfermeiros, os médicos, enfim, todos os que lá trabalham.